Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do ateliê. Hoje, a experiência de hoje é nesse papel aqui, é o torchon da linha do Selection, da Hannah Miller. Vou confessar que esse não é o meu papel predileto. Acho que vai ser só nesse vídeo aqui que vocês vão me ouvir falar que eu não gostei de pintar sobre um papel, mas não quero te influenciar, já te influenciando. Então, assista o vídeo para ver como é esse aqui, como é que a gente pinta num papel desse e depois, se você tiver uma solução melhor para ele, você pode me contar, tá bom? O que que você fez que você gostou mais do que eu, assim. Não quero ter o preconceito no papel, porém, ele não é o meu predileto. Assiste aí e depois me fala qual é a sua solução para ele. Vamos à nossa epomeia aqui. Essa é uma flor que tem gente que chama de Morning Glory e acho que já vi outros nomes para ela também, mas eu chamo de epomeia. Ela tinha lá em casa e era tão lindo. Ela é uma trepadeira que dá muita flor, muita, muita, muita. Eu fui procurar aqui pra gente pintar, vi que há variações de cor, mas a que eu tinha em casa era roxa, então eu vou fazer da minha lembrança aqui a flor mais roxinha. Uma coisa também que às vezes vocês perguntam pra gente assim, se tem um risco ou se tem a referência, olha, não tem a referência, porque eu meio que faço da minha cabeça. Eu olho aqui uma imagem qualquer, uso apenas como referência e invento aqui o restante da pintura. Então eu nem tô mandando a foto, porque não vai dar para achar a figura que eu tô fazendo aqui na foto. É às vezes a figura de outra, não fiquem preocupadas com isso. Ela faz um negócio que é a coisa mais lindinha do mundo, ó, tipo uma coisinha do maracujá. Ela também faz, para ela se segurar numa coisa ou outra. Pelo menos a lá de casa tinha uma versão, assim, meio cara de maracujá. Aqui eu vou fazer uma folhinha pequenininha, direto aqui na pincelada, que eu achei que ficou um buraco. E vou continuar aqui com o pincel maior nessas aqui. Gente, esse papel aqui, ele é o torchon, ele chama torchon. Não sei se vocês tem uma série de papéis que tem uma textura parecida aqui. Esse torchon, ele parece o agave. Não sei se vocês já viram alguma pintura do agave, mas nessa coleção nossa de jardins em papéis, temos agaves. Ele tem uma textura que eu já vi outros fabricantes chamarem, sabe de quê? De textura nuvem. Bonitinho, né? Textura nuvem, também já vi essa nomenclatura há muitos anos atrás, não sei se ainda é uma nomenclatura que se usa ou se usa aqui no Brasil, não sei dizer se alguma vez algum papel veio com esse nome, de textura nuvem, mas eu já vi. Ele é um papel um pouco como ele tem esse nome torchon, ele é um papel que tem uma cara de uma coisa mais artesanal. Vou confessar gente, esse torchon, essa textura nuvem, não é minha preferida. Então, toda vez que eu sinto um pouco de mais dificuldade na hora de pintar, dificuldade não, mas tipo uma resistência do papel, que às vezes eu tenho que esfregar mais de uma vez o pincel em cima para eu poder ter um efeito interessante, eu já parto do princípio que é um papel que eu não vou fazer muitas camadas, porque ele não vai me deixar ter uma qualidade de camadas uma por cima da outra tão interessante assim. Então, é uma pintura um pouco mais ligeira. Pensem nisso, uma pintura mais ligeira, para que não fiquem querendo criar coisas em cima e depois o papel não aguentar. Então usem água, esse torchon ele é 275 gramas, mas ele aguenta a água, até por conta dessa textura aqui. Vem no bloco, no Selection, nesse bloco que a gente está trabalhando aqui. Ele é um dos últimos, ele aqui ó, é o penúltimo de todos da lista aqui de bloquinhos. Eu comecei a fazer na ordem esses vídeos todos, mas a gente já saiu da ordem, então me perdoem se vocês já viram algumas assim, já viu que a ordem não aconteceu mais.
Esqueci de apagar aqui um pedacinho. Outra coisa que não é tão boa é ficar apagando esse papel. Ele não é tão amigo da borracha. Então tem essas situações acontecendo. Papéis, esse torchão, essa textura nuvem, essa textura um pouco mais aberta, não é tão amigo da borracha assim. E para funcionar, até na hora de passar água, ele resiste um pouco mais. Então, ó, a água empoça um pouquinho, aqui fica mais marcada a minha pincelada. E aí nessa epomeia aqui, gente, que faz uma bolha d'água, uma bolha. Parece que tem uma coisa assim, resistindo um pouco mais. Aí, não é o papel que eu gosto. Mas parei a pintura nele. Eu vou começar com azulzinho. Ó, pra tinta fazer esse efeito aqui, tem uma piscina aqui em cima. Vou começar com azul e depois eu vou trabalhar com violeta, que essa é a que me lembra um pouco as da minha casa. Agora com pincel não muito úmido, eu vou puxar um pouquinho. Então vamos lá, gente, só tô pintando esse papel porque ele tá no bloco. Cheguei a essa conclusão, hein. Ele faz parte aqui do nosso movimento. Depois você pinta nele aí e me diz o que que você achou do seu papel. Não quero lhe influenciar, já ele influenciando. Mas veja só, quando a gente molha e deixa a tinta aqui um pouco mais livre sobre a superfície, até que faz uns efeitos interessantes, um movimento meio de tie-dye assim, ó. A gente tem que descobrir o melhor modo de trabalhar com ele. Não vamos falar mal do papelzinho, né. Eu acho que eu vou deixar ela assim, nessa camada só. Nem vou chegar a fazer muito detalhe aqui não. Ele não vai aguentar. Mas eu gosto de uma coisa assim, ó, teve um trabalho, né, que assim, tem algumas pinturas que eu falo assim: "Não faça contorno, deixa ela mais solta, mais livre", mas esse daqui, acho até que vale a pena a gente trabalhar com a tinta o papel bem molhado, a tinta bem grossa, assim, na ponta, pra ele fazer um efeito. Aqui, ó, tá melhorando, assim, tô ficando menos triste com a minha pintura. E aqui tem um verdinho, que ela fica meio branquinha, então vai refletir um pouco do esverdeado essa parte aqui. Vamos para essa aqui, vou deixar ela assim, já não vou mexer mais não. Primeira vez que eu trabalhei num papel de textura, assim, muito parecida com essa, que tinha na capa escrito textura nuvem, foi há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Vamos lá, 18. E eu falei: "Gente, eu desaprendi tudo que eu tinha aprendido na aquarela", assim, sabe, porque o papel era esse, tipo esse aqui. Falei: "Nossa, não consigo pintar. Que papel é esse? Como é que faz isso?". E aí, eu peguei meio que ranço, assim, dessas texturas, porque eu não conseguia fazer o efeito que eu queria fazer. Ou seja, eu queria criar um trabalho detalhado em cima de um papel que não é esse o objetivo dele. Então, quando eu comecei a estudar
melhor as diferenças entre papéis, porque é o seguinte, hoje em dia, né, você assistindo esse vídeo aqui, você vai na papelaria, você vai achar uma infinidade de papéis para aquarela, para você testar, para você trabalhar, brincar, o que o seu bolso puder pagar, você tem à sua disposição de papéis para você pintar. Mas quando eu era estudante, depois de formada também, eu não tinha essa possibilidade de compra aqui. A gente não tinha muito material para explorar ou para pintar, enfim. Eu aproveitava muitas vezes, né, pessoas que estavam viajando pra trazer material para mim, ou eu mesma, quando tinha oportunidade de viajar, comprava muito material para poder experimentar. Então eu estava meio que mesmo me recém-formada, eu ainda estava experimentando muito, assim, estava tentando entender o que que eu tinha ali de possibilidades. Então eu comprava papéis diferenciados, comprava o que eu podia, né, experimentar, e ia vendo ali o que que acontecia. Então essa experimentação toda, assim, foi me dando uma segurança de saber qual o papel que eu gosto mais e qual papel funciona mais para o meu tipo de trabalho, para aquilo que eu gosto de desenvolver. Então eu tenho as minhas predileções, tenho as minhas preferências, mas gosto de experimentar e incentivo quem está por aqui também a experimentar situações, porque senão, a gente fica sempre parado na mesma coisa, e não é tão legal assim. Acho que vale a pena sentir, né, o que fazer, qual o resultado que dá. Acho que aqui está um pouco úmido, mas acho que ainda dá para trabalhar aqui pelo menos uma sombrinha. Esse aqui já secou um pouco mais. Aqui ainda está um pouquinho úmido. Fazer uma segunda camada. Depois que você trabalhou a primeira camada, a segunda camada vem com menos resistência. Mas ele também não vai aceitar tantas camadas ali em cima. Mas sabe que esse efeito é interessante? Uma vez eu já trabalhei com esse papel, assim, de textura nuvem, fiz umas manchas, joguei o álcool em cima, criei uns outros efeitos. Acho que também vale a pena a gente explorar situações possíveis para o papel, né? Não ficar só presa numa ideia só, né? Como se assim, tem que pintar flor, tem que pintar exatamente a flor tal como ela é. Acho que a gente pode explorar situações. Vamos criar uma aqui direto, assim, do nada aqui, vamos ver se ele deixa a gente fazer isso. Uma já mais eu nem desenhei ela. Uma aqui, assim. E vou dar uma puxadinha. Deixar ela bem fluida, bem solta aqui. Acho que ficou bonito nessa composição, estava faltando alguma coisa aqui. E aqui agora eu acho que dá para eu fazer isso. Pegar um pincel com a tinta um pouco mais grossa e abrir aqui, ó. Fazer o corte da pincelada aqui, tiro, faço um lifting, abro uma luz e já crio a perspectiva aqui, dessa outra pétala aqui. Vamos deixar assim, porque ele não vai aguentar mais nada. Bom, né, depois de eu ter reclamado esse vídeo inteiro, eu fiz isso aqui, tá bom? Não me orgulho muito da minha pintura, mas eu já comentei que esse não é uma textura que me agrada e eu já testei algumas coisas, assim, em outras marcas, em outros tipos de papel, em outras possibilidades nesse papel tipo textura nuvem. Se você olhar ele contra a luz, você vai ver que ele é meio aberto, ele tem umas falhas, assim, umas concentrações de papel e outras menos, depois você sente, assim, ele contra a luz. Mas enfim, gente, assim, a gente tem papel que gosta mais, tem papel que gosta menos, e eu fui feliz
em todos os papéis desse bloco, mas no Torchon não chegamos a uma conclusão, assim, nós ainda não somos melhores amigos. Então, se você é, por favor, me conte o que que você faz, do jeito que você pinta, o que que você gosta mais nele, ou se você não gosta desse papel também pode falar, não tem problema. E se você fizer, depois você me marca e diz aí: "Ó, também saiu igual o seu", tá? Mas enfim, ele tá no bloquinho, então isso é bom pra gente experimentar coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta de fazer, mas traz alguns resultados interessantes. O que eu acho bonito, na verdade, são as manchas, que ele me propõe quando eu deixo o papel mais livre, mais solto. Quando eu fico mexendo muito, eu já não curto tanto assim. Mas enfim, experimentamos, né, experimentamos. Então vamos lá. Obrigada e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.